foi colega, foi, portanto, vereador também, tem uma larga experiência e, portanto, ouvi-lo. E nós, portanto, os operadores estão aqui presentes também, todos os colegas aqui presentes também, e, obviamente, que, em nome da candidatura Vivemos a Lourinhã, portanto, fico muito grato pela vossa presença aqui também. Como é evidente, a consolidação orçamental tem que ser inteligente, mas nós não queremos só, portanto, a revolução, a consolidação orçamental, como também o crescimento. E, de facto, nós, como candidatos à Câmara Municipal, temos que potenciar e apoiar iniciativas e promover, de facto, junto dos promotores, essas iniciativas, nomeadamente no turismo, na agricultura, nas várias vertentes do nosso concelho. E esta proposta deste Executivo, que vamos nos candidatar portanto, ao próximo quadriênio, quer realmente realçar, de facto, esta aposta que nós queremos para o nosso concelho. Queremos valor acrescentado, obviamente, nos produtos agrícolas, queremos valor acrescentado na nossa costa, potenciar, portanto, as nossas praias e, obviamente, estamos a entrar também no apoio ao turismo. Portanto, são vários aspectos que nós temos que apostar. De facto, a palavra crise não podemos falar nela. A gente sabe que ela existe, temos que ultrapassá-la e, portanto, vamos ter aqui alguns colóquios onde eu vou mencionar alguns e gostaria também de contar convosco, obviamente. Este é o primeiro painel, dentro dos 7 que temos aqui presente. Temos também o segundo painel, no dia 27, com a agricultura, subsistência ou motor económico. Temos também a saúde e as autarquias. Temos a estratégia 2020, a agricultura, que a política agrícola comum, como bem conhecido Dr. Capolo dos Santos, que é o relator do Parlamento Europeu. Temos também energias verdes e temos também, de facto, portanto, são os 7 painéis que queremos. Isto é uma panóptica de diversificação que nós queremos para a economia do nosso concelho e, portanto, e também, estava-me a esquecer aqui, por último, a ação social também. Portanto, eu queria deixar ao nosso convidado para falar sobre o tema de hoje, que é o turismo, e, portanto, como é evidente, a nossa candidatura Vivemos a Lourinhã está empenhada, nomeadamente, neste setor. Estamos, enfim, numa fase de transformação do nosso plano diretor municipal. Estamos também empenhados que o plano de ornamento ao costeiro seja alterado também. Realmente temos que potenciar a nossa costa, que é fundamental. Estamos a fazer pequenas apostas nesta área do turismo, nomeadamente agora, muito recentemente, a ciclovia, que está a potenciar muita gente aqui no concelho de Lourinhã, mas temos que criar condições, uma vez que temos já praias com madeira azul, praias portanto, acessíveis e praias douradas, queremos cada vez mais apostar nesta nossa costa, que é lindíssima, que todos nós gostamos, é uma paisagem extremamente importante para o concelho de Lourinhã e queremos salvaguardar, portanto, o espírito que as pessoas gostam de ver uma paisagem digna e que realmente há condições de segurança e, por isso mesmo, é continuar a apostar no turismo, que realmente é o nosso petróleo aqui da nossa região. Doutor, portanto, vou passar aqui a palavra ao nosso amigo, portanto, que irá ser, portanto, o convidado que faz a apresentação, que é o Dr. José Tomé. Ora, muito bom dia, muito obrigado, João Duarte. Eu gostaria de dizer que este foi um bom local para se iniciar estes encontros da candidatura do João Duarte, porque, para além do que seguirá após este encontro com o nosso convidado, o Dr. António Carneiro, mas creio que estamos aqui perante um produto turístico também, que tem sido, de alguma forma, alavancado e bem. É, para nós, em particular, Lourinhã, um produto que temos e que temos que fazer, obviamente, e empenhando-nos nesta divulgação deste produto, e, portanto, não poderia ser melhor escolhido o espaço que a ADEGA Cooperativa, e aqui, em nome do Partido Socialista, agradeço a disponibilidade da ADEGA em ter cedido este espaço para a concretização deste primeiro encontro da candidatura do João Duarte. Bom, o João já fez aqui uma pequena introdução, portanto, cruzámos aqui os papéis, escusamos estar aqui também a duplicar muito aquilo que é esta área
do turismo, como o nome que lhe foi atribuído, turismo fator de desenvolvimento. Eu creio que isso é obviamente indiscutível. Temos todos esta consciência e quem está aqui para falar disto sempre a teve e sempre a defendeu de uma forma muito aguerrida, que é o Dr. António Carneiro, nosso camarada também, uma larga experiência nesta área do turismo, e se hoje o Oeste tem a implantação que tem, acho que se deve a este homem, permitam-me que diga assim, porque ainda hoje o António Carneiro luta com toda a força que tem e às vezes com uma mágoa, se calhar, não é acompanhado como devia ser por tantos outros responsáveis autárquicos e não só, na defesa daquilo que tem que ser a nossa região. E se o Oeste, repito, é hoje aquilo que é, ao António Carneiro se deve. É verdade que todas as situações e todas as suas ações podem ter elementos discordantes, é verdade, mas teve um princípio que foi sempre este, foi levar ao Oeste onde ele está hoje. E com tudo aquilo que tem vindo a acontecer, certamente vamos ter alguma dificuldade em manter este nível do Oeste naquilo que era a dinâmica que se vinha desenvolvendo sempre com, permita-se aqui a expressão do batuta do António Carneiro, e que se fez, continuará a fazer certamente, porque independentemente de se aposentar, se calhar, um dia destes, amanhã um mês, pronto, não vai deixar de manter esta ligação e onde lhe for possível esta sua defesa. Bom, mas não é para nos ouvirem nós que aqui estamos, é para ouvir o António Carneiro, certamente sobre esta temática de fator de desenvolvimento do turismo, tem muito que nos dizer. O António Carneiro é um jovem de 68 anos, estamos mais à vontade, somos homens e podemos dizer isto, se apresentava sendo mais complicado, diria-se isto de outra forma. Eu sou jovem, mas eu consciente do que fiz já há uma semana. Ora, o António Carneiro é licenciado em Antropologia pela Universidade Técnica de Lisboa, ainda o curso superior de formação diplomática, foi professor na Escola Secundária de Torres Vedras, portanto vem também da educação, e no Cadaval, também, na altura. Foi vereador em regime de permanência na Câmara Municipal de Torres Vedras e Cadaval. Foi também com ele que o Carnaval de Torres Vedras teve um aumento e uma implantação que hoje mantém, infelizmente, mas foi com o António Carneiro que tudo aquilo também, toda aquela dinâmica se iniciou. Desde 1984 é Presidente da Região de Turismo do Oeste. Como os anos passam, e vê-se por aqui, e em regime de permanência na região passou a ser desde 98. Para além disso, é Presidente da Associação Nacional das Regiões de Turismo, Presidente da Assembleia Geral da Inatur, Pousadas Portugal, é membro da Assembleia Municipal de Torres Vedras, manteve sempre esta ligação à política e à ação concreta no seu município de origem. E também na Intermunicipal da Simoeste. É ainda professor convidado do Instituto Politécnico de Leiria e da Universidade Lusófona do Polo de Torres Vedras. Foi-lhe atribuída a medalha de mérito de Turismo Ouro pelo Ministério da Economia e também um título que ele não usa muito, nunca usou, pela sua umidade também, que sempre o caracterizou, é Comendador da Ordem de Mérito atribuído pelo Presidente da República no ano 2000. Reservei esta para o fim exatamente porque é importante. Às vezes vemos aí muito que se começa logo com o Sr. Comendador e quase que me permite que passe a palavra ao Comendador António Carneiro. Olha, é com prazer que estamos aqui e que temos aqui entre nós e em meu nome pessoal e do PS Lourinhã, o meu agradecimento por certamente aquilo que aqui vais transmitir e que vais permitir. A ideia também é que isto não seja só um monólogo, é que possamos também aqui desenvolver algum diálogo, algum debate, alguma reflexão, porque é para isto que aqui estamos, no sentido de construir e daquilo que tem de mais de energia na construção
deste nosso trabalho, e o PS aqui na Lourinhã, como sabem, é a força que tem sido poder em termos autárquicos, e acho que devemos, e o que estamos aqui é exatamente para manter o PS nesta autarquia, e aqui também o António Carneiro nos dará essa ajuda. Bom, muito obrigado pelo convite e pelas gentis palavras. Eu sei que estou entre amigos, entre camaradas e amigos, e portanto é mais fácil. E a minha ligação à Lourinhã é antiga, mesmo institucionalmente. Lembro-me, fui vereador com o José Manuel, começámos a nossa vida assim, e não posso nesta hora deixar de recordar o falecido Zé Máximo, porque por causa do Zé Máximo, todas as quartas-feiras vinhamos jantar à Lourinhã, restaurante Êxodos, e falávamos dos nossos dois municípios que em alguns aspectos se interligam, como não poderia deixar de ser, e porque, enfim, sempre estes dois municípios tiveram lideranças do Partido Socialista e, portanto, sempre esta proximidade nos ajudou. Embora o facto de ser do mesmo partido às vezes não signifique nada, Óbidos e Caldas são do mesmo partido e aquilo é pior que o gato e o rato. Funcionava melhor, a ligação Óbidos e Caldas funcionava melhor no tempo do Pereira Júnior, que era do PS, e do Fernando Costa, do PSD, do que quando a Câmara de Óbidos passou para o PSD. Prioridades pessoais, lutas de poder, etc. Mas felizmente aqui essa relação foi sempre excelente e por isso é com imenso prazer que aqui estou. Mas eu tenho aqui um pequeno reparo a fazer à direção da adega cooperativa, acho que a prova deveria ter sido primeiro, porque certamente facilitava a minha comunicação, e como hoje a aguardente era livre, não era para pagar pela cara, todos beberíamos mais um bocadinho, os senhores estariam mais meio adormecidos e qualquer disparate que eu dissesse ninguém dava por isso. Teria sido preferível inverter a ordem das coisas, não é? Por uma razão muito simples. É-me muito difícil, acreditem, vou ser muito sincero. É muito difícil falar em turismo da Lourinhã, porque é um município muito particular, é quase um caso de estudo, quer dizer, nós temos crescido, do ponto de vista hoteleiro, em praticamente toda a região, e na Lourinhã assistimos ao inverso. Temos que ser muito pragmáticos nisso. Ainda esta semana vim com a minha mulher aqui, ela veio aqui fazer um exame médico a uma clínica aqui na Lourinhã, e eu passava em frente à Vila Loba e é um lar, não é? Quando eu cheguei à região de Lisboa era uma unidade hoteleira, hoje é um lar. A estalagem da Areia Branca, penso que terá sido o meu primeiro ato público, se bem me recordo, foi o primeiro ato público. E hoje está fechado. Portanto, a Lourinhã tem esta idiosincrasia muito própria, quer dizer, um município que tem um litoral extensíssimo, com várias praias excelentes, e que onde depois os investidores não aparecem. E quando começavam a aparecer, e o Sr. Presidente da Câmara sabe isso, quando agora há um passado recente começam a aparecer umas hipóteses de investimento, cai-nos a crise financeira em cima, a banca não emprestar dinheiro, e é evidente que muitos projetos na região, estive faz amanhã 8 dias em Alenquer, algo parecido com isto, mas via rádio, e o problema era igual, havia uma intenção de projeto, finalmente, com pés para andar em Alenquer, que não tem uma câmara, para uma antiga fábrica de papel, até um projeto muito giro. Não há investidor só um louco que avança nesta altura com o investimento. Eu até diria, e o vereador Vital Rosário, que sabe bem o que significa com isto, que conheceu bem a construção do próprio, dos documentos de ordenamento, eu diria, se antes mesmo desta crise já era preciso ser meio louco para investir em Portugal, hoje é preciso ser 100% louco para investir. E o ambiente, para mais com a comunicação social que temos, é o que é de meter medo às pessoas, não é? A situação em termos práticos, vivida de uma forma muito mais intensa do que na realidade é, embora a situação na realidade também seja boa, mas de facto o clima para o investimento é o que é. Portanto, eu vejo, por hipótese, em Óbidos, há um resort do mesmo grupo da Praia del Rei, que tem licença para levantar, e o Sr. Stewart já me disse, nem pensar, não levanta licença, antes quer perder os direitos do que estar a investir milhões
deu 10 milhões de euros para um terreno de 200 hectares, tem lá os 10 milhões enterrados, tem outros milhões nos projetos e não vai avançar. Em Torres Vedras é a mesma coisa. Portanto, há muitos projetos que estão parados à espera de facto milhões de euros. Portanto, foi uma pena que não tivéssemos sido capazes todos, e os investidores em particular, porque não está na mão de uma Câmara Municipal, obrigar o investidor a fazer um hotel. Só se a Câmara puser o dinheiro e mesmo assim não sei se ele o fará. Repito, esta é uma conversa que eu estou a replicar aqui, que fizemos rigorosamente com os candidatos dos partidos em Alenquer, precisamente uma semana, e estávamos de acordo em relação a isso. A Câmara pode dar facilidades, pode apoiar o investidor tentando abrir portas, etc. Mas, de facto, as complicações são tremendas. Eu fui visitar 2 ou 3 dias uma clínica veterinária que vai abrir a cerca de 1 quilómetro daqui onde eu moro, ali na Mogideira, de um filho de um velho colega de escola primária, um dos meus melhores amigos, um rapazinho da minha idade. O filho formou-se em veterinária, vai fazer uma clínica hospital, como não é em Portugal, não temos nada igual em Portugal. São uns milhões de euros de investimento. E quando ele me disse que o ordenamento do território não emitia a licença, porque ele colocou Lajedo num espaço que será metade desta sala, destes meios para lá para o fundo, que estava a impermeabilizar o solo. Lá teve que a Câmara perder semanas e dores de cabeça e outra para conseguir dar a volta, para conseguir autorizar, porque senão o estacionamento dos clientes que vêm a uma clínica de milhões seria em terra batida logo lá no inverno, porque a zona não impermeabilizada. E, portanto, tudo isto também retira. Ontem um arquiteto da Câmara de Torres Vedras, de nome e peço desculpa por contar 2 ou 3 exemplos, mas percebam as dificuldades também para as câmaras das coisas avançarem. E perguntava, Sr. Fulano, você sabe se Cicrano, que é um projeto de 140 hectares na Craveleira para o resort, tem algum estudo sobre o valor da fauna e da flora? Não sei, mas eu falo com ele, liguei para o investidor à noite, na minha casa, e falo, Sr. Fulano, isto assim. Não temos, mas podemos mandar fazer esse estudo. Mais uns milhares de contos para fazer o estudo, quero lá medo de sobreiros, e deve lá haver uma formiga do rabo vermelho, e quer dizer, num país de patetas que precisa de investimento. De patetas que precisa de investimento. Porque eu entenderia isto numa situação em que não precisássemos de investimento, se calhar podíamos ser mais. Agora, este processo que é a Quinta da Chamanca dura há 7 anos. O homem tinha um pedido de informação prévia aprovado. Depois vem o PROT, parou. Agora está a adaptação do PDM ao PROT. O PROT está aprovado há 3 anos, ainda está na adaptação do PDM ao PROT. Será mais um ano. Interessante que eu aqui em cima é um investimento estrangeiro. E os estrangeiros já disseram, desistam. E o gestor do projeto em Portugal dizia-me ontem, eu vou dizer isso aos italianos, mas os gajos dizem, o que é isto? Há mais 100 mil euros ou 150 mil euros num projeto para saber que árvores é que lá há, que passarinhos é que lá nidificam, etc. Se calhar vão esquecer. Porque há 10 anos atrás alguém podia ter arrancado aquilo tudo, feito uma vinha e aí não havia problemas ambientais. Mas o turismo é visto sempre como um predador. É terrível. Fazer botão é terrível. De facto, eu não percebo nada de ambiente, enormemente, mas então não assumamos que queremos ser turisticamente desenvolvidos. Não venha ao Ministro da Economia e dizer o turismo é o principal motor para dinamizar a economia no curto médio prazo. Estamos com o quê? Com camas que não há, como é o caso da Lourinhã ou da Alenquer, quer dizer, não é. Esta é que é a realidade no ICRO. Isto para vos dizer, ou para insistir nesse aspecto, quer dizer, é sempre muito difícil, penoso e até, com franja para mim, coloca algum nervosismo sempre que venha de Lourinhã e coisas do género, porque de facto não consigo encontrar uma explicação. Será que é a inexistência de uma ligação como aquela que o Presidente da Câmara da Lourinhã, portanto, se bateu, como disse, em tantos momentos, até na construção do PROT, entre Peniche e A8, algo que pudesse fazer um anel em via rápida dentro da região? Será que é isso que leva os investidores a acharem que há aqui um buraco negro, digamos assim, no meio de alguns sítios que estão bem ligados? Não sei. Alguma explicação haverá. Mas de facto é uma pena porque esta crise caiu em cima de um bom projeto aqui para a Vila,
um bom projeto de hoteleiro para a vila, que tinha, na minha opinião, pés para andar, e que terá pés para andar quando a situação financeira e, em particular, bancária for outra. Não temos dúvidas que conseguiríamos ter clientes, mas o problema é investir num hotel. E os hotéis são caríssimos, são investimentos de enorme dimensão. Veja-se o Campo Real, que eu moro ao lado do Campo Real, conheço aquilo quase palmo a palmo, um projeto com aquela qualidade que entrou em insolvência neste momento. É um projeto que é do BCP. Portanto, está a ser gerido desde o dia 29 de maio por uma empresa contratada pelo BCP para gerir. Felizmente já há um grupo estrangeiro que vai agarrar aquilo, não compra, ninguém ganha a questão. O grupo estrangeiro vai dar a marca, vai gerir o hotel, não é? E vai pagar uma renda pela utilização do BCP. Do mal ou menos aquilo não está fechado. Mas, no entanto, era um projeto de sucesso, ou teria sido um projeto de sucesso se tivesse sido feito 10 anos antes da Segunda Guerra. Apanhou mesmo a crista da onda, como se me dizer, não é? E, portanto, a situação não é fácil, ou não será fácil. Nós, a região que tem crescido, como já dei a entender, muito significativamente, quando formámos a região em 84, tínhamos 800 câmaras, das quais cerca de quase 600 estavam no Golfo Mar, para terem uma ideia de cada região. Câmaras hoteleiras, não falo de segunda habitação, senão é o nosso negócio. Câmaras hoteleiras havia cerca de 800 na região e 560 estão no Hotel Golfo Mar. Para se ter ideia do que é que se falava para os outros municípios todos. Óbidos, para terem uma ideia, lembro-me perfeitamente, quando formámos a região, o nosso orçamento, Torres Vedras dava de imposto de turismo ano 1000 contos, Óbidos dava 100. Para terem uma ideia do que era a dimensão até de Óbidos. Óbidos tinha 10 quartos e mais 20 na estalagem, tinha 30 quartos. Portanto, o Hotel Golfo Mar tem 280. Para que se tenham uma ideia do que era a região. De facto, hoje estamos perto das 10 mil câmaras, multiplicamos por 12 a oferta da região, sem contar com as câmaras dos resorts. Os resorts, nós temos 5 resorts, e os resorts têm em conjunto mais uns largos milhares de câmaras, mas essas câmaras não contam para a estatística turística. São, mesmo que alugadas turisticamente, não contam para a estatística. Foi um erro da lei, a nova legislação já não é assim, mas os resorts que foram feitos no passado, essas câmaras não contam para a estatística. O Campo Real tem 2000 câmaras, apenas conta para a estatística, as 500 câmaras, 300 do hotel e mais 200 câmaras, 100 quartos, que o hotel tem em moradias que são sua propriedade e que aluga também. E, portanto, nós, no ano anterior à Expo 98, tínhamos 170 mil dormidas. O número de dormidas em 97, registradas oficialmente, eram 170 mil. Eu, quando digo registradas oficialmente, porque acredito que seriam mais, não vale a pena esconder, não era tão difícil. Havendo tanta unidade de cariz familiar, não tem que faturar tudo, não vale a pena a gente esconder isso. E hoje continua a ser uma tentação e, se calhar, quase diria uma obrigação. Alguns desgraçados, alguns restaurantes, se tivessem mesmo lá um fiscal da ASAI a fazer as faturas, se calhar já tinha fechado metade dos restaurantes que nós temos em Portugal. E, portanto, aliás, o discurso do PS nessa matéria, de baixar, e a proposta que o PS fez durante esta semana, de baixar o IVA na restauração, tem a ver com isso. A Grécia baixou. E a Grécia baixou e, curiosamente, também baixou de 23 para 13, curiosamente, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro grego disse é que como forma de tentar reduzir a economia paralela, porque impostos a 23% de restauração é um convite a que não se fature, como é evidente, porque não há condições económicas das famílias para aumentar os preços. Os restaurantes viram subir os preços. O IVA aumentou 70%, a restauraria aumentou 10%, não aumentou 10%. Aumentou 10 pontos. O IVA aumentou 70%, aumentou de 13% para 23%. Portanto, com um aumento de imposto de 70%, não houve aumento de preços. Pelo contrário, o que nós estamos a assistir até é uma baixa de preços na restauração. Os restaurantes estão a tentar, com alguma baixa de preço, com alguma engenharia de produto, aguentar até ver, ou melhor, aguentar até ter que fechar esta situação dramática. Mas, dizia eu, tínhamos 170 mil dormidas na região em 97, passámos para 400 mil dormidas no ano 98. Esta 98 foi uma grande aposta nossa.
Nós tivemos um funcionário quase um mês em Espanha com uma carrinha a fazer um roadshow em Espanha, a deixar pastas com preços e tudo o que era agências de viagens. Portanto, subimos para 400 mil. A nossa proximidade a Lisboa foi nisso uma enorme vantagem, mas o mais interessante foi o efeito multiplicador que a Expo 98 teve. Eu esperaria que no ano anterior baixássemos para 250 mil ou para 300 mil, mas continuamos a subir. Portanto, nunca mais baixámos. Portanto, o esticão de 170 para 400 mil, de 97 para 98, e esse efeito tem vindo a ser sustentado. Estamos a aproximar de 1 milhão de dormidas. Portanto, o que é, de facto, fantástico. Por exemplo, na área do golfe, que é hoje o nosso produto mais internacional e mais internacionalizável, nós tínhamos um campo de golfe aqui no Vimeiro, 9 buracos, não é? Hoje temos 4 campos de golfe de 18 buracos, perdão, 5 campos de golfe de 18 buracos e 2 campos de golfe de 9 buracos. E o campo de golfe do Vimeiro não passa a 18 buracos, não passou ainda pela mesma razão. Quer dizer, eles tinham um projeto para implodir o hotel, fazer um novo hotel, e aconteceu esta coisa que eu acho extraordinária. O Hotel Golfe Mar é este monstro que vocês conhecem, imaginam um mar em cima da riba. O hotel propunha-se, a empresa de serviço propunha-se implodir o hotel, mas obviamente exigia a mesma área de construção, portanto queria fazer isto: recuar o hotel em relação à riba e deitá-lo, essencialmente 3 pisos, 3, 4 pisos, com o mesmo número de camas. Não, porque a volta é tudo reserva ecológica. E os filhos disseram, nos próximos 10 anos não gastaremos onde estão. Disseram no sábado, estive lá no sábado no concurso, vou para lá hoje outra vez, e disseram, perguntei o projeto, não, para esquecer. Gastamos agora 300 mil euros em caixilharia moderna, nova, vamos arranjar uma escadinha, projeto novo não há. Enquanto for assim, os suíços não gastam em Portugal. É isto. Iam fazer um hotel termal, um centro de congressos, com a mesma área, tiravam para trás da arriba, como se isso também fosse uma melhoria ambiental, não foi autorizado. Mas não me canso de dizer isto porque efetivamente é muito difícil falar com as empresas, com os empresários, então quando são estrangeiros. Se com os portugueses já é difícil, como é que se explica a um estrangeiro isto? E como é que se explica a um estrangeiro que sabe a situação em que nós estamos? Dizem-nos, mas vocês são malucos, mas vocês não querem investimento. E a gente explica o quê? Complicado. E, portanto, esses campos de golfe que nós hoje temos têm tido um sucesso muito grande lá fora, porque o grande drama, o João Duarte dizia, as nossas praias, etc., sem dúvida, são praias lindíssimas, mas o problema é que o cliente hoje quer produto e preço. A paisagem não é hoje tão importante assim. E devo dizer que isto parece uma contradição. No dia em que nós deixássemos de ser uma região rural, deixávamos de ser uma região turística. Nós não temos lagos, como os suíços ou os austríacos, montanhas com neve, a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, para citar alguns ícones interessantes, as pirâmides do Egito, e portanto o que vale é o nosso todo, sem dúvida, a nossa paisagem como um todo. Mas por ser uma paisagem viva, não é a beleza da paisagem em si que está em causa, porque as paisagens bonitas são todas, até o deserto do Saara, não tem uma árvore, é uma belíssima paisagem, mas a paisagem agrícola em si, não propriamente a paisagem sob o ponto de vista idílico, chamamos assim, mas o facto de nós sermos uma região rural, mas uma região rural viva, porque o país é todo rural. Passamos pelo Alentejo, está abandonado, vamos às Beiras, está abandonado, atrás dos montes está abandonado. Nós não vemos uma aldeia nossa abandonada, não é? As nossas aldeias estão impecáveis, anda por aí, tudo arranjadinho, tudo quietinho, tudo pintadinho. As câmaras fizeram um excelente trabalho de recuperação das nossas aldeias, que são às centenas, claro. Nós temos uma distribuição populacional invulgar no país, como sabem. Eu costumo dar sempre, por exemplo, o meu município, Torreveda, tem 80 mil habitantes, dos quais 25 mil na cidade, quer dizer, 2/3 estão fora da cidade. Em 400 aldeias, não é? Nós temos em todos 400 aldeias com mais de 100 habitantes. Isto dá uma vida à paisagem rural extraordinária e isso sim, isso eles apreciam muito. E verem uma vinha trabalhada. A vinha, nós estamos em pleno verão, não é? Em nenhuma região do país tirando o Douro é tão verde como nós. Nós andamos por aí, é tudo verde. Isto é extraordinário. Nós vivemos cá sempre, nós apercebemos isso e eles dizem isso. Portanto, é esta vida, não é? Como dizia há tempos um jornalista de golfe, ir a caminho da Praia da Ré para jogar golfe e ver uma equipa a apanhar a pera rocha, ou ver a vindima a ser feita, não é? Os campos de golfe, em regra, não são nestes sítios. Os campos de golfe mais conhecidos da Europa estão no sul de Espanha, no meio de torres de
de prédios em torno de lindos ou em médio entorno, o que seja. Aqui não estão. Aqui estão no meio do campo. Portanto, há uma vida, há uma cultura, não há uma região turística. Nós nunca devemos ter uma região turística. Devemos ter uma região oeste que tem turismo. São coisas diferentes. E, portanto, os nossos autarcas têm que, infelizmente, que hoje há os tais documentos que eu próprio digo, em alguns aspectos extremamente exagerados, mas há regras que, felizmente, nos garantem que as coisas não podem ser destruídas. Tem que haver, no mínimo, em todos os documentos de ordenamento, isto, João Duarte, é isso que vocês têm que se bater, e o Vital Rosário, ainda quando estava no CCR, seguramente me terá, se não estava decidido, me terá ouvido dizê-lo mais uma vez. O grande drama em Portugal é que faltam, nos documentos todos de ordenamento, que são excepcionais, muito bem feitos, muito avançados, do melhor que há no mundo, mas falta depois uma linha final que diga: os casos não previstos serão analisados por uma equipa interministerial. A gente não quer que seja o Sr. Presidente de Câmara a analisar, que sejam analisados por uma equipa interministerial da área do ordenamento, do ambiente, das áreas que devem ser necessárias, para verificar se é possível ou não. Porque quando depois queremos fazer algo, dizem: não, agora só na revisão do BDM. 10 anos, 5 anos. Não pode ser. Não é assim lá nenhum do mundo. Não sei se o Presidente Zé Manuel foi, creio que não foi, quando estivemos em Curitiba há uns anos largos, que é um dos melhores PDMs de toda a América Latina. E eles nos explicaram, não é? Quer dizer, tem um PDM extraordinário, tivemos uma aula com ele espetacular, mas tem uma mecânica que permite a todo o tempo que alguém possa analisar se aquilo é importante para a região ou não. Aqui, deixem-me dar-vos mais um exemplo. A Praia del Rei tem um hotel 5 estrelas, que custou 5 milhões de contos. 25 milhões de euros. Quando o hotel arrancou, já estava aprovado o POC. E na altura não se colocou no POC, no Plano Vermelho Orquestário, uma praia concessionável naqueles 4 km de praia. Portanto, entre Peniche e Alugadópolis há 4 km de praia. Como não se pôs lá uma praia concessionada, não pode haver uma concessão de praia. Então, o Ministério do Ambiente tem que fechar os olhos, por favor, fechar os olhos, ponham lá as coisas para o nadador Salvador, arranjam lá um nadador Salvador, etc. Pronto, ok. Depois, a seguir, uma escada para a praia. Uma escada de madeira que terá a altura desta praia, para a praia. Várias multas passadas por ilegal. Várias multas passadas. Houve um secretário de Estado do PS, do último governo do PS, que um dia me telefonou, facilmente descobrem quem era o secretário de Estado, que não era do turismo. Ó Presidente, não posso ser eu a dizer, pelos vistos o telefone não foi gravado, só tinha aparecido na TVI, não posso ser eu a dizer, mas diga lá ao senhor que todas as multas que lá aparecerem na inspeção do ambiente eu meto na gaveta. Eu não posso dizer aos fiscais para não irem lá, porque vão logo dizer que eu mandei dizer para não irem lá, mas se aparecer cá a multa eu ponho na gaveta. Pode ser assim, isto pode ser assim. E um dia eu levo lá um secretário de Estado, Correia da Silva, do governo do PSD, que é seu amigo há muitos anos, e digo: Luís Correia da Silva, esta escada que está aqui de acesso à praia está legal. Não me diga. Está. Eu vou falar com o meu colega. São os dias de fulano. Olha, ponham lá uma escada velha, umas madeiras velhas, e digam que já lá existia aquela escada da praia. Isto é um membro do governo. E eu disse: olha, por acaso sei que lá em Óbidos, nos arquivos históricos, há lá um documento que comprova que os mouros, quando lá estavam no castelo, já iam à praia e que não já lá essa escada. A gente leva essa ata. O engenheiro Correia da Silva foi secretário de Estado do governo do Santana Lopes. A escada continua ilegal, à espera da revisão do POC. De vez em quando fujo para estas coisas porque eu gosto sempre de perceber a realidade e percebo a realidade e perceber como é difícil implementar o que quer que seja. Mas nessa área do Golfo, dizia eu, nós achamos muito bem, houve uma intenção de projeto aqui para a Lourinhã, com o Sr. Presidente da Câmara, pensar, Presidente da Câmara, o ainda Presidente da Câmara, José Manuel, estou Presidente da Assembleia Municipal, ainda há dias contava isso, José Manuel, mas com as minhas amigas. A primeira versão que nós vimos do PROT tinha uns T's, áreas de desenvolvimento turístico, um T em Óbidos, um T no Campo Real, um T em Alcochete, na zona do Banco Espírito Santo. Eu disse Banco Espírito Santo, não queria dizer, mas disse. E uma em Alcoentre. E o Presidente José Manuel, e à terceira reunião, perguntou: ó Sr. Presidente, isto aqui é para quê? Para transformar a prisão num hotel, que foi feito da Manuel. Eu nunca vamos esquecer disso. E o Sr. Presidente não teve resposta. E não teve resposta por uma razão muito simples. Porque a CCD já tinha recebido ordens de um governo nosso, ponham lá um tempo que a Isabel dos Santos vai lá fazer um investimento, porque nessa altura se pensava que ia ser feita outra. E o Presidente José Manuel bem lutou e não conseguiu lutar para aqui para a Areia Branca e para a zona onde estava Papai Mogo, onde estava previsto um campo de golfe.
Esta depois é a realidade com que a gente se depara no dia a dia. Porque quando são indivíduos muito poderosos, com muito poder, etc., rapidamente se desativa. Foram desativados 200 hectares de reserva ecológica ali na Castanheira do Ribatejo para fazer a plataforma logística espanhola, que não se fez. Está lá, passem lá e vejam o que é que lá está. A gente quer desativar 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, revisão do PDM, revisão do POC. E são anos desafios e os investidores vão se embora. E muitas dessas coisas também aconteceram aqui. Mas eu penso que a região, tentar acabar, mas fico para perguntas, penso que a região tem um excelente futuro. Nós temos uma localização geoestratégica extraordinária. Portanto, a nossa localização no litoral, uma região rural viva, onde as coisas funcionam. Junto a Lisboa, nós somos a primeira região rural fora da área metropolitana. E, portanto, junto ao aeroporto. Fiquei muito contente de ver há dias a obra do alargamento do aeroporto, que nos próximos anos o aeroporto, pelo menos, permanecerá na Portela, por não ser bom. Por não ser bom. Já agora também aproveitaria para dizer que, quando há bocado o Tomé dizia que algumas vezes não fui acompanhado pelos autarcas, o caso da OTA, a segunda versão OTA é um desses casos. E acho que Manuel e João Duarte irá ser membro seguramente da Assembleia Intermunicipal. Falei nisso numa reunião lá na Intermunicipal. Este governo determinou não fazer Alcochete nos próximos anos, mas eventualmente, eu digo eventualmente porque na altura foi garantido pelo Secretário de Estado que seria chamado Portela mais um aeroporto complementar para a Portela. E as versões escolhidas por este governo foram as três propostas colocadas na mesa: Montijo, Alverca e Sintra. Todas eram mais para nós. Todas eram mais para nós. E mais para nós porquê? Porque, sobretudo, se ia tratar da construção do aeroporto para voos low cost, as companhias chamadas de baixo custo, que são hoje determinantes para o turismo. O crescimento turístico de Lisboa é um resultado direto da chegada da EasyJet e da Ryanair a Lisboa. O resto é conversa. E, portanto, quando hoje se pode levar 20, 30, 40, 50 euros para um destino nessas companhias, é evidente que isso faz um destino. E, portanto, o crescimento de Lisboa devido a isso. Não pensem que as companhias vêm para cá à borla, recebem um X por passageiro do turismo para abrir uma rota, e a região dos Morais também contribui para isso, mas, de facto, ajudam a criar um destino. E, portanto, estar ao lado de Lisboa tem essa vantagem. Se tivesse, eu perguntei ao Secretário de Estado, na altura, no reunião que tivemos por causa de Montreal, perguntei ao Secretário de Estado, mas porquê que não consideraram a hipótese OTA? E o Sérgio Monteiro, o Secretário disse, porque a OTA tem nevoeiros. E eu disse, curioso, no estudo que foi feito pelas grandes cabeças deste país, para chumbar a OTA e a pôr do lado de lá, que não podiam dizer que era por causa do Espírito Santo, não é da Santíssima Trindade, é o Espírito Santo, nunca referiram o nevoeiro. Era o morro, era a falta de terreno para expandir, era não sei o quê. Nunca encontraram nevoeiros na OTA. Agora, para não justificar a OTA, põe nevoeiros, mas a culpa foi nossa. A culpa é de uma região que vai do oeste a Coimbra, que não se uniu, que não se bateu, porque ter um aeroporto complementar na OTA, que é uma base desativada, como base para companhias low cost, teria sido extremamente importante para nós. Pelos vistos, essa tese está abandonada porque o aeroporto está com 12 milhões de passageiros e ouvi anteontem na televisão, esta obra permite 20 milhões e, portanto, nos próximos anos, o aeroporto de Lisboa responde. E, nesse aspecto, é bom para nós. Como eu costumo dizer, do mal ou menos. Foi mal para alguns investimentos do lado de lá, mas para nós que estamos aqui nesta faixa litoral, o aeroporto não ter-se em Lisboa é, de facto, bastante bom. E, portanto, nós temos essas condições. Há hoje um fator que, curiosamente, era o fator mais negativo há uns anos atrás, que era o nosso clima. Quando nós formamos a região de turismo, o mundo só queria comprar sol e praia. Há 30 anos. Há 30 anos só se vendia sol e praia, não se vendia mais nada. E nós dizíamos, como é que a gente pode vender sol e praia? Não é? Eu estive num campo de férias em Inglaterra em 1970, a lavar pratos, e na altura, a gente, quando entrava no metro em Londres, muitas estações de metro tinham uma fotografia de Praia da Rocha, aqueles rochedos. E depois dizia Portugal, o segredo mais bem guardado da Europa. Era uma campanha de Portugal só pela Praia da Rocha. Esta campanha durou anos e anos e anos. Hoje é mais fácil que não há nenhuma. Há 5 anos que não há campanhas promocionais em Portugal, no estrangeiro. E os ingleses, que são ainda hoje o nosso principal mercado,
meteram na cabeça que as nossas praias são todas como a Praia da Rocha. Portanto, quando vêm para aqui e apanham a Nortada ou para a Caminha, o turismo de habitação no Norte foi um flop, porque se pendurou no sol, na Inglaterra a vender sol e praia. E os ingleses vinham convencidos que, em vez de irmos para um hotel, vamos para um palacete e vamos à praia. Em Caminha, estão a imaginar, não é? Caminha, Esposendo, o que seja. Agora, as coisas mudaram. Nestes 30 anos as coisas mudaram, porque quem quer um verdadeiro sol e praia já nem para Portugal vem. Quem quer o sol e praia já nem para Portugal vem. Tem outros sítios para onde ir. E até mais baratos, fora da Europa. Portanto, vai para as Caraíbas, vai para fora. E, portanto, quem vem para o sol e praia para Portugal, vai para o Algarve, e são os extratos vendidos a preço uva mejona, como se diz aqui na nossa zona, e, portanto, o Algarve perde competitividade dia a dia. Perdeu em 10 anos 5 milhões de dormidas de alemães, que passaram a ir para a Turquia, para o Egito. Nós só estamos razoavelmente bem. No passado recente, vejo um artigo no Expresso do ex-secretário de Estado do PS, Fitoneto, sobre isso, porque a Primavera Árabe nos beneficiou. A própria instabilidade e as permanentes greves gerais na Grécia estão-nos a beneficiar. O que está a passar na Turquia está a beneficiar. O que está a passar no Egito está a beneficiar. A minha testemunha, cada vez que eu vejo aquelas touradas no Egito, eu digo, coitados dos egípcios, mas ainda bem para nós. Porque os principais concorrentes de Portugal, Grécia, Egito, Turquia, Tunísia, estão todos na situação em que estão. E tivemos a sorte de, no Brasil, aparecer uma classe média. Os hotéis de Lisboa viveram todo o inverno, toda a época baixa dos brasileiros. E viveram não rigorosamente por mérito nosso, porque muitos deles não são descendentes portugueses. A gente tem a ideia que todos os brasileiros são descendentes portugueses. Há sítios onde não há um descendente lá para o sul, ninguém é descendente português. É que a TAP voou já para perto de 2 dezenas de destinos no Brasil. E, portanto, quando se tem um voo direto para a Europa, Porto Alegre ou de Minas Gerais, isto é, não é preciso vir de autocarro de Minas Gerais para São Paulo, são 800 km de autocarro. Não é preciso vir de autocarro para apanhar o avião a São Paulo. E se tem um voo direto da TAP em Minas Gerais, é óbvio que é a maneira de vir à Europa. E aí, antes de chegar a Paris, compram 2 dias em Lisboa, não é? Compram uma semana, 15 dias, estão cá 2 dias, 3. Depois vão para Paris, vão para Londres para as compras. E cá também fazem compras. Mas se nós retirássemos, vão à estatística, se retirarem o mercado brasileiro, a nossa situação turística era dramática. Porque nós não nos aguentamos com o verão. O verão hoje não chega para pagar 2 meses de verão, não chega, e aqui nem sequer são 2 meses, não é? No Algarve é que são, aqui não são 2 meses. Não chega para pagar as despesas de funcionamento todo o ano. Portanto, é esta a situação. O Ministro das Finanças cortou de tal forma as verbas do turismo, a nós com 40%. As regiões de turismo tiveram 40%, não sei. O Turismo de Portugal, idem, e a principal receita do Turismo de Portugal era o jogo, que caiu também 40%. E, portanto, o projeto do Turismo de Portugal diz notório mais um ano sem uma única campanha promocional no estrangeiro. E os outros fazem. Portanto, nós estamos numa situação muito... Ouço o Sr. Secretário de Estado muito otimista, eu estou otimista em relação à nossa potencialidade, não estou a ver como é que com esta estratégia a gente possa entrar no mercado. Se esses países que eu referi, de repente pacificam e as coisas começam a funcionar outra vez, etc., estamos tramados. Por uma razão muito simples. É que o melhor mercado do mundo é o mercado alemão. É o melhor mercado do mundo. 90% dos alemães fazem férias no estrangeiro. E os alemães são hoje donos das agências, dos operadores turísticos, das agências de viagens, dos aviões e dos hotéis nesses países. Portanto, têm a fileira toda. Não é? Portanto, eles quando transportam para o Egito, para a Turquia, por exemplo, vão pô-los em hotéis que são deles, levam-nos em aviões que são deles, e as viagens são vendidas por operadores alemães. Portugal não tem um único operador turístico no estrangeiro. Está sempre dependente dos outros, em tudo. Falava o João Duarte no valor acrescentado, não temos valor acrescentado, pelo contrário. Está aqui a 5 libras, vendam lá a 40. É esta a diferença, não é? O valor acrescentado é ao contrário. E, portanto, não há uma verdadeira estratégia turística há vários anos. Eu compreendo que o Sr. Ministro das Finanças e qualquer Ministro das Finanças veja no investimento promocional uma despesa para o orçamento daquele ano. O drama também é esse, percebo isso. Acontece a nós nas nossas câmaras, é a mesma coisa. Não é? Quando é aquele orçamento, nós não temos contabilidade
atividade industrial e, portanto, não podemos dizer assim, vamos gastar 5 milhões de euros numa campanha promocional porque vamos recuperar 100 milhões nos próximos 5 anos. Na contabilidade pública isto é impossível e, portanto, o Ministro das Finanças limita-se a dizer quanto é que sobra para o turismo em Portugal este ano. A delegação de Nova Iorque, creio que feitas as contas, sobra os 3.000 euros. Vale mais fechar e ir embora. Estão lá 2 ou 3 funcionários a receber ordenados, não tem 3.000 euros, deve ser um anúncio deste tamanho no New York Times. Ninguém viu. Portanto, estamos nesta situação. Tínhamos excelentes delegações no estrangeiro. Há uns governos atrás, no tempo do professor Cavaco Silva, que é um homem, de facto, nesse aspecto brilhante, mandou-as fechar. Quando fecharam a delegação de Paris, eu disse para o António Ferro, que trabalhou para o Salazar, deve dar voltas no caixão a estas horas. Nós tínhamos uma delegação de Portugal na Rua Secreta, em frente à Ópera de Paris, no centro. Um posto de turismo avançado, ali. Para poupar 800 contos de renda meia, 800 contos de renda meia, passaram para o segundo andar do Boulevard Haussmann, onde pagam 400. O Boulevard Haussmann vai dar o Arco de Triunfo e no segundo andar. Alguém lá vai. Depois, para passar esses 400 contos, puseram-nos na embaixada, onde ninguém entra. E, portanto, esta é a política de turismo. Tem sido a política de turismo. Praticamente fechámos todas as delegações que tínhamos no estrangeiro, não há campanhas promocionais e, portanto, a situação nesse aspecto é de facto perigosa. Mas a região, como não pretende ser uma região turística no sentido macro, como eu disse, tem vindo a crescer paulatinamente e acho que estamos no bom caminho. E, portanto, mas é uma região que não tem um produto de bandeira. Nós não podemos... o melhor que pode acontecer a um destino turístico é, quando eu penso num sítio, ter uma reação imediata. Se pensar em Viena da Áustria, eu lembro das valsas, do Mozart, quer dizer, se pensar em Paris, estou a ver a Torre Eiffel, etc. Não é? E isso não acontece connosco, nem com Portugal, muito menos com a região, como é evidente. Portanto, não é mais difícil ainda promover um território, seja ele um país, seja uma região, quando não há essa associação direta. Logo, a nossa sorte tem sido a chegada de grupos com alguma dimensão, que têm capacidade própria promocional e que vão ao mercado. E, portanto, quando eu refiro a capacidade de internacionalização dos resorts, dos campos de golfe, porque eles depois dinamizam tudo o que está na volta. Eu ontem fui almoçar a Nós Corvos com o meu colega da região de turismo do centro, o vosso futuro presidente, e a Nós Corvos estava cheia até. No entanto, o almoço na Nós Corvos, a região de turismo do Oeste, tem lá um preço especial de 20 euros. Mas os turistas que lá vão, sei que chega a ver contas de 200 euros, 300 euros por cabeça. E, portanto, refeições muitíssimo mais caras que todos os outros restaurantes que nisso, e se forem aos outros, têm dos outros clientes. E a Nós Corvos estava cheia. São clientes que vêm dos resorts de golfe. E, portanto, em Alenquer falava-se da Rota do Vinho. Mas a Rota do Vinho, não. Quinta do Sanguinhal, João Fonseca, este ano teve 4.000 e tal turistas a pagar, dos quais 80% vêm dos resorts. Os contratos de golfe são logo feitos e depois passam uma tarde, uma semana em Portugal a jogar golfe. E uma tarde ou duas a ver uns poucas numa areia e provar vinhos, etc. É necessário primeiro ter a oferta hoteleira, isto para fechar o circuito e terminar, é de facto necessário primeiro ter a oferta hoteleira para começar a pensar que se constrói um destino turístico. Porque não confundamos recursos turísticos com produto turístico. São duas coisas completamente distintas. O recurso é uma coisa, isto é, o cimento serve para fazer casas, mas não é uma casa. Não é? O cimento está na saca, quer dizer, não consigo fazer uma casa sem cimento. Mas o cimento não é uma casa. E, portanto, o turismo vive da feitura de produtos turísticos e não pode haver produto turístico sem oferta hoteleira. Só há produto turístico quando há oferta hoteleira. É a conjugação desses fatores, das infraestruturas, dos recursos turísticos e da oferta hoteleira que faz um produto turístico, que faz nascer um destino. Porque, no mais, é um recurso. E nós vivemos muito pendurados na segunda habitação, que é a região. Vejam a Praia de Santa Cruz, que, por ter crescido muito na segunda habitação, tem hoje menos unidades hoteleiras do que tinha há 50 anos. 50 anos tinham 4 pensões. Hoje tem um pequeno hotel, que foi uma pensão transformada em hotel. É o que tem na hotelaria. Porque o resto de ter muita gente, é evidente que é importante para o comércio. O comerciante da Praça de Santa Cruz quer lá saber se o indivíduo que lá vai é um turista ou é um indivíduo que tem lá a sua casa. Ele quer é vender as couves, o peixe, a carne e a fruta. Ok. Mas o nosso negócio nas regiões de turismo, e no turismo em geral, são os turistas, não são essas pessoas. Nós temos que trabalhar o turista. O papel de uma região de turismo é trabalhar o turista, é trazer turismo.
logo tem que haver alojamento. Porque o turista é aquele que passa mais de 24 horas, os outros são visitantes. Ou estão na sua própria casa, ou são visitantes. E, portanto, é esta a dificuldade para a Lourinhã, enquanto não conseguir vencer esse círculo vicioso em que caiu, eu tenho muitas esperanças que, ao longo do próximo mandato, que são 4 anos, que possamos começar a ver a luz ao fundo do túnel e que um dos investidores que tinha um projeto, eu falei com os seus representantes há 3 dias ou 4, faz anos no dia a seguir a mim, nós somos amigos há muitos anos, tornamos sempre um para o outro, e olha lá, e como é que está o projeto? Epá, o projeto, estamos a ver se há uma luzinha ao fundo do túnel para relançar